Então, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora que vocês vão ver essa aula. Então, como o próprio nome da aula está dizendo, o que a gente vai ver hoje aqui rapidamente, a gente vai rever os termos de genética, tá? Termos esses que a gente vai usar bastante nas próximas aulas, quando a gente for estudar nosso fofo aqui, Mendel e suas leis, e todas as consequências, todas as variações que a gente tem e as práticas, né? A parte prática a gente vê em relação a as leis dele. Então, a gente vai dar uma revisada nos termos aqui. Pode ser que para alguns seja meio básico, redundante, mas para você, se você já está tranquilo com esses termos, tudo bem. Se não tiver, vamos ter a oportunidade de revisar aqui, tá? Vai ajudar bastante nas aulas, nas próximas aulas, vai ajudar quando for fazer exercício de genética, vai ajudar quando vocês forem estudar, beleza? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, aqui, como é o próprio nome do vídeo, né, que eu falei, são termos que vão salvar a gente aqui quando a gente for estudar genética. O primeiro termo, um dos termos que mais aparecem ultimamente é esse termo de genoma, né? Então, o que que é o genoma? O genoma vai ter todas as informações, é o conjunto de todas as informações necessárias para a manutenção da nossa vida. É o conjunto de todos os genes que a gente tem no nosso organismo, genes que vão codificar proteínas, enzimas. Então, o conjunto deles é o que a gente chama de genoma. Então, a gente tem aqui, a gente sabe que o nosso material genético está dividido em diferentes cromossomos. Então, a soma da informação de todos esses cromossomos é o que a gente vai chamar de genoma, tá? Aqui embaixo, a gente tem representado os nossos 23 pares de cromossomos. Vocês sabem que a gente tem 23 pares de cromossomos, a gente tem aqui embaixo. Cada cromossomo humano pode ter de 500 a 1000 genes, né? Então, é bastante informação em cada cromossomo. E a gente tem, além dos 22 autossômicos, os cromossomos sexuais, e a gente sabe que tem DNA também aqui na mitocôndria, tá? Então, o genoma vai ser o conjunto de toda a informação genética que a gente tem no nosso organismo. Aqui só um exemplo de genoma aqui, mas o que que é esse genoma? Se a gente for olhar, né, o que que é isso? Lembra quando a gente estudou a molécula de DNA, a gente viu que a molécula de DNA é constituída da ribose, do grupo fosfato e de uma base nitrogenada, que é representada pelas letrinhas ATCG. Então, quando a gente for ler, né, quando nós, pesquisadores, vamos estudar esse genoma, pegar a sequência, estudar isso, a gente vai ter, como no exemplo aqui, uma sequência de milhões, milhares, milhões ou bilhões de pares de base. É isso que a gente tem. Aqui só um exemplo de uma bactéria. E aqui do lado a gente tem também, se a gente clicar aqui e for nesse genoma, né, do genoma humano, a gente vai ficar aqui rolando páginas e páginas de informação de A, T, C, G, e é aí que a gente vai ter a informação, tá? Informação genética. Essa informação genética, né, esse genoma, se você for olhar um pouquinho mais, fazer um zoom nele, você vai ver essa cromatina. O que que é cromatina? É o DNA que a gente tem todo enrolado com as proteínas, né? Porque esse material genético, o DNA, ele precisa se ligar em determinadas proteínas para poder ficar guardadinho lá no núcleo da célula, tá? Então, essa é a estrutura que a gente chama de cromatina. Cromatina é esse DNA enroladinho, empacotadinho com as proteínas, tá? E isso aqui, ele vai se novelar, né? Ele vai se enrolar todo e formar o que a gente chama de cromossomo, tá? Então, isso que é importante a gente ter aqui. A cromatina é como se fosse um- é o nosso DNA empacotadinho ali com proteínas. E os cromossomos, como a gente viu, né? Esse DNA junto com as proteínas, isso tudo bem enrolado, bem empacotado, né? Vamos dizer assim, vai constituir o que a gente chama dos nossos cromossomos. Que a gente já viu e pode ver de novo, que no nosso caso, a gente tem 23 pares de cromossomos. Então, a gente sabe que nós humanos temos 23 pares de cromossomos. Aqui a gente está olhando o que a gente chama de cariótipo, né, que é os nossos pares de cromossomos já duplicados. Então, a gente tem 22 mais esse parzinho aqui, que é o parzinho de cromossomos sexuais. Na mulher são dois cromossomos X, no homem
um X e um Y, né? Assim, não só como nos humanos, mas em todos os animais é dessa maneira que é diferenciada, né, de maneira genética, o macho da fêmea. Para que a gente precisa ver isso, né? Entender esses termos. Por exemplo, a gente tem essa exercício aqui, né? Que ele fala, considere o ideograma abaixo, esse desenho aqui, a gente vai aprender isso aqui, no qual os indivíduos em negro, em preto aqui, são portadores de uma determinada característica. Aí vem aqui para você ver. Aí tem aqui para você avaliar a incorreta. Na primeira, diz, ó, trata-se de uma característica autossômica recessiva. Meu Deus, o que que é essa característica autossômica recessiva? Então, ele tá aqui, quando a gente for ver mais para frente, essa característica ela ela vai estar num cromossomo que a gente chama de autossômico. Ah, mas o que que é esse cromossomo autossômico? Já vamos ver. Tá? Já vou mostrar para vocês aqui. O que seria esse cromossomo, essa doença autossômica? Então, a gente tem dois tipos de cromossomos. Os cromossomos autossômicos, que vão estar nas nossas células somáticas. Células somáticas são todas as células que não são as células sexuais, que não são as células do nosso gameta. Então, todas as células do nosso corpo, de todos os órgãos e todos os tecidos, são células autossômicas, né? E nelas vão ter cromossomos autossômicos. Aqui, né, como exemplo, eles vão estar sempre em pares, então nossas células autossômicas vão ser sempre diploides, então vou ter dois conjuntos de cromossomos, e vão ter as características de cor de olho, altura, tipo sanguíneo, cor da pele, cor de cabelo, então tudo isso vai estar nesses cromossomos autossômicos. Os cromossomos sexuais, ou alossômicos, são os responsáveis pela diferenciação sexual. Então, a gente vai ter, só que a gente vai ter esses cromossomos somente nos nossos gametas, tá? No masculino e feminino. Então, as fêmeas vão ter dois cromossomos X, dos seus gametas, e os machos vão ter um cromossomo X e um Y, tá? Vai ter essa possibilidade de ter um X ou um Y e passar esse X ou Y, os machos. A fêmea vai ter uma possibilidade só de contribuir com o cromossomo X, tá? Vamos mais para frente, só um pouquinho. Sorry. Então, aqui. Então, a gente viu o cromossomo, mas dentro do cromossomo, a gente vê que tem, dentro do cromossomo, que eu falei, tem diferentes genes, tem diferentes pedacinhos de DNA ali que vão codificar determinadas proteínas. Esses pedacinhos a gente chama dos genes, tá? E olhando aqui, aproveitando essa figura, a gente sabe que nós todos temos dois cromossomos, dois conjuntos de cromossomos em todas as nossas células somáticas. Desses dois conjuntos, né? A gente vai ter dos 23 pares, de cada par, um cromossomo veio da mãe e um cromossomo veio do pai. Eles têm as mesmas informações, tá? Só que a gente chama esse par de cromossomos homólogos, tá? Mas a gente vai ter o cromossomo é igual. Aqui, por exemplo, a gente vai ter a mesma informação, vamos dizer que aqui a gente tem informação para cor de cabelo, tá? Vai estar no mesmo cromossomo, na mesma região aqui. Só que, claro, você pode receber uma informação do seu pai e uma informação da sua mãe. Aí o que vai fazer você desenvolver uma característica ou outra, um fenótipo ou outro, vai ser a questão da dominância e recessividade, que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas você recebe um cromossomo do seu pai e um cromossomo da sua mãe. Então, o conjuntinho do seu pai e o conjuntinho da sua mãe. No lugar aqui onde a gente tem esses genes nos nossos cromossomos, no nosso parzinho de cromossomos homólogos, a gente chama esse lugarzinho, né, esse endereço de locus gênico. Então, locus é o lugar dentro do cromossomo, a região ali em que vai ter aquele gene de interesse. Aqui, outra coisa que a gente vê, a gente falou de cromossomo homólogo. Então, aqui, ó. Então, a gente tem nas nossas células 23 parezinhos desses aqui, que são, a gente chama de cromossomos homólogos. A gente vai ver que antes da gente, por exemplo, quando a gente for quando a célula for se dividir, né? No momento da replicação,
esses cromossomos aqui, porque a célula, pensa, a célula vai se dividir, vai ter que mandar a mesma quantidade de cromossomos para cada célula. Por isso que ela tem que se duplicar. Tá? Então, antes, no momento que ela se duplica e antes dela se dividir novamente, ela forma cada homólogo aqui, vai ter a sua duplinha. Tá? Então, esse aqui a gente tem dois pares de cromossomos duplicados. Lembra o rosa? Era um braço aqui, agora a gente tem dois braços, porque ele duplicou. A gente chama esses dois bracinhos rosas de cromátides irmãs, tá? A gente só vai conseguir ver isso, né, depois da duplicação. Da mesma forma aqui o azulzinho, a gente só vai ver, aqui a gente vê o azulzinho, né, que a gente tem nas nossas células, ele vai ser duplicado, e no momento que ele está duplicado, a gente tem essa configuração assim, aqui, a gente tem duas cromátides, a gente chama que são cromátides irmãs, tá? Mais para frente, quando a gente for ver a divisão celular, os processos de divisão, a gente vai ver o que vai acontecer com essas cromátides irmãs, tá bom? Outro termo que a gente vai ver bastante, né, a questão de homozigoto, heterozigoto. Então, a gente tem aqui, né, um parzinho de cromossomos aqui também. Então, homo, lembra que homo, o radical homo quer dizer igual. Então, quando a gente tem, né, por exemplo, esses genes são homozigotos, estão nessa região, eles são genes iguais, né? São genes que têm a mesma característica, vão dar para a mesma característica. Então, ó, você está vendo? Besão, besão, bezinho, bezinho. Então, é o símbolozinho do gene. Então, eles são homozigotos. Heterozigoto é quando a gente tem dois alelos diferentes para a mesma característica. Então, aqui, besão, bezinho, bezinho, besão, a gente chama esses aqui de heterozigotos. Voltando em relação a Lelo, né? A gente fala bastante aqui, Lelo, na verdade, assim, né? Então, a gente está vendo esse gene aqui, a gente está vendo esses dois alelos, certo? Olhando aqui, nesse exemplo, a gente consegue entender o que está na página seguinte. A gente vai ver alelos dominantes, são aqueles que vão expressar a sua característica mesmo na presença de um alelo só. E o alelo recessivo é aquele que só expressa quando está em homozigose, ou seja, quando tem dois. Vamos voltar para a figurinha aqui para a gente entender. Aqui, ó, é o que a gente chama, então, aqui o dominante, né? Então, nesse caso, essa característica desse gene vai se sobressair. Se a gente tem aqui, por exemplo, cor de cabelo, aqui o cor de cabelo preto, cor de cabelo loiro, né? Muitos genes, muitas características não são por um gene só, mas um exemplo. Por exemplo, cor de cabelo preto. Ou aqui, no caso, são os dois de cabelo preto. Então, a pessoa vai ter cabelo preto. Aqui, por exemplo, a gente podia pensar se fosse a cor de cabelo loiro, que não é tão, né, em determinadas etnias não é tão presente. Então, a gente teria aqui, né? Então, aqui cabelo preto, aqui dominante recessivo. Agora, se a gente vem para cá, a gente vê, por exemplo, aqui um dominante e um recessivo. Nesse caso aqui, a gente teria cabelo preto, porque é o que domina, tá? E aqui, nesse caso, a gente tem um bezinho, mas a gente tem um besão. Então, sempre que a gente tem um dominante, ele, literalmente, é só lembrar, vai dominar a característica. Então, é isso que a gente tem. A gente vai ver muito isso quando começar a estudar as leis de Mendel, né? E foi graças aos estudos dele que ele chegou nesse conceito de que alguns alelos, alguns genes, né, algumas versões de um genes, eles vão se sobressair, eles vão dominar outras, e outros genes vão precisar estar para se expressar, para você ter aquela característica, você vai ter que ter ele em dose dupla, tá? Que é o caso dos recessivos. Novamente, essa questão de dominante e recessivo, aqui, né? Esse gene dominante, os dois aqui vão se expressar, porque os dois estão tendo a mesma característica, né? Então, aqui, essa característica vai dominar. Nesse caso, esse Bzinho aqui não vai nem fazer diferença. Ele pode gritar, pode espernear, mas ele não vai ser ouvido, tá? Na hora de expressar esse gene aqui, na hora de fazer essa característica, de fazer valer essa característica, é o Bzão que vai mandar, tá bom? E um último conceito que eu queria passar para vocês, acho que é o último, é o último conceito. A diferença de genótipo e fenótipo. É muito simples, né, pessoal? É até óbvio, né? Genótipo, como o próprio nome está dizendo, é aquilo que eu tenho no DNA, aquela informação que vou receber, que você tem dentro da sua célula.
Isso é o genótipo. Fenótipo é aquilo que a gente consegue ver, né? Por exemplo, os genes para a cor dos olhos estão no teu DNA e você vai ver, que é o genótipo, você vai ver essa característica, então é o fenótipo, aquela característica visível, que está por fora, é o fenótipo. Só que por que que a gente vê aqui, tem essa figurinha aqui do meio ambiente? Exemplo, existem pessoas, né, a questão da cor da pele é algo que tem pessoas que isso é regulado pela produção de melanina, isso está lá no nosso DNA. Só que, por exemplo, uma pessoa que tenha, né, venha de uma família que seja, tem essa característica de ter uma pele mais clara. Se ela, porventura, for morar num lugar em que é uma praia, por exemplo, né, uma praia aqui no Brasil, ou se ela tiver uma atividade esportiva ou uma atividade de trabalho que se exponha muito ao sol, essa característica, o fenótipo dela vai ser diferente do que está lá no genótipo, né? Por quê? Porque o ambiente aqui teve uma influência. A mesma coisa, um exemplo até ridículo que a gente tem, mas que às vezes as pessoas, os leigos, os super leigos, acabam trazendo. A pessoa que é, por exemplo, a pessoa que é loira, uma pessoa que é loira ou de cabelo escuro, pinta o cabelo, tá? Então, o genótipo dela é aquele, mas por conta do ambiente, ela não está expressando o fenótipo de cabelo escuro, ela está expressando um fenótipo de cabelo claro, tá? Da mesma coisa, esses dias eu até saí na internet, eu não sei se era meme, cara, mas a pessoa que, por exemplo, você tem um gene lá, descendente de italiano, né? A gente tem a questão do nariz aqui, ou esse adunco aqui, né? A pessoa vai fazer uma plástica, ela vai mudar o fenótipo dela, mas não o genótipo. Então, no momento que ela for ter filho, os filhos dela vão ter chance de ter essa característica. É só um exemplinho tosco aqui. E um último exemplinho só para a questão de genótipo e fenótipo, por exemplo, aqui a gente tem dois fenótipos, né? Diferentes. A florzinha, a gente vai ver isso bastante quando for ver Mendel também. A florzinha é mais rosa, flor branca e flor rosa, tá? Isso é o fenótipo, isso que a gente está vendo na planta. Se a gente olhar o genótipo aqui, a gente tem, para o mesmo fenótipo, a gente tem dois genótipos diferentes. Por exemplo, para a flor roxinha ou rosa, você pode ter azão, que é o genótipo, você ter os dois genes, os dois alelos dominantes, ou você pode ter um dominante e um recessivo. Lembra que nesse caso aqui, o que vai mandar é o dominante. Então, esse recessivo aqui não vai nem fazer muita diferença. Já no caso da branca, né, isso a gente consegue que é uma característica recessiva. Então, a branca só vai se desenvolver quando vier essa característica do pai e da mãe, quando ela tiver os dois alelos recessivos. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria ver. Já foi um vídeo foi mais longo do que eu imaginava, mas se vocês se entenderam tudo, se quiserem, eu acho bem interessante fazer um esqueminha no caderno, colocar esses termos, revisar ou às vezes desenhar, que isso vai ajudar bastante nas próximas aulas, quando a gente for ver Mendel e e todas como é que é? Não é dobraduras, todas as consequências ou tudo que a gente vai ver na prática em relação a essas leis, tá bom? Então, por hoje é só, até o próximo vídeo.